Vamos juntar, na realidade, né, partes das notas de aula 18, né, e 19, que ainda lidam com meios dielétricos, né. A gente vai falar sobre aplicações, perceber como se aplicam as condições de contorno, né. A gente vai falar sobre problemas de valor de fronteira envolvendo meios distintos, meios isolantes distintos. Fazer um exemplo, né, para ilustrar como aplicar as condições de contorno. Depois disso, vamos ver como seria mais ou menos o método das imagens, né? Envolvendo não a situação anterior de uma região isolante, um vácuo e uma região condutora, mas envolvendo dois dielétricos, né? A gente vai ver que resultados interessantes são obtidos usando a nossa análise matemática mais rigorosa, né? Pode chegar nos resultados que tem fácil interpretação. Isso é o que a gente vai falar da aula 18, das notas de aula 18. Né? Ainda nessas notas de aula a gente vai falar sobre energia em meios materiais, do ponto de vista mais geral agora, né? Sejam meios lineares ou não lineares. Ok? E na aula 19, na nota de aula 19, a gente vai só ilustrar o que acontece quando você introduz, né, um corpo dielétrico em uma região de campo, né? Ou seja, os resultados são obtidos quanto a interação, ou a força de atração ou repulsão do meio dielétrico nessa região de campo, né? Então, a introdução de um corpo dielétrico em uma região, corpo dielétrico, né? Em uma região de campo, né? Então, esses são os tópicos dessa aula 22. E com isso a gente conclui, né, essa parte de eletrostática em meios materiais. A gente vai fazer um apanhado geral disso aí. Muito bem. Um exemplo interessante, né, de como se resolve problemas envolvendo meios distintos é esse exemplo aqui. Cadê? Deixa eu abrir ela aqui. Esse problema aí nós temos aí a gente resolveu um problema parecido, né? Uma esfera condutora em uma região de campo uniforme. Assumimos que inicialmente existe uma região de campo uniforme, você introduz uma esfera condutora e qual é a distorção produzida. Naquele exemplo, o campo não penetra no condutor, né? Então a distorção é externa à região esférica, né? Então o problema agora é esse aí, certo? Considere que você tem aí uma região originalmente uma região de campo uniforme, né? Certo? Representar por essas linhas aí. Você introduz esse corpo esférico dielétrico de permissividade epsilon, né? E a pergunta é o que acontece com essa linha de campo, né? À medida que você introduz. É claro que agora a linha de campo vai penetrar dentro do dielétrico, como a gente está ilustrando aqui nessa figura, certo? Algo vai acontecer, né? Você precisa saber qual é o campo no interior e no exterior. Então nós temos duas regiões, né? 1 e 2. E essencialmente nós queremos determinar a função potencial nessa região e nessa, sujeita às condições de contorno, né?
há condições de contorno entre essas funções potencial na interface, e o potencial tem que se comportar tal que, no infinito, o campo seja uniforme. Né? Então, essa é a questão que a gente quer analisar. Nós não temos densidade de cargas espaciais nesse problema, ou seja, uma região livre de cargas, né? Então, nós vamos aí fazer... então nós temos aí a nossa esferinha, né? Nossa esferinha de carga, digamos... Não dá para desenhar perfeitamente a esfera, né? Raio A, né? Permissividade epsilon. Permissividade epsilon zero aqui fora. Né? No interior, o potencial é uma função, φ1. E no exterior é uma função φ2. Lembre-se, né? O potencial não pode ser uma única função nas duas regiões, porque o potencial tem continuidade na interface, mas a derivada é descontínua, né? Devido à condição de contorno para o campo D. Certo? Então, na região R menor ou igual a o potencial satisfaz a equação de Laplace, porque não existe carga espacial. Né? Certo? E na região R maior do que A, também o potencial satisfaz a equação de Laplace, né? No exterior. Né? Então, as condições de contorno são, né? O potencial tem que ser uniforme, muito longe da esfera, tá certo? Vamos aí colocar o sino coordenado, né? Sempre o eixo Z é aquele que coincide com a direção do campo do infinito. Então, chama isso aqui de eixo Z, um campo bem longe de uniforme. Né? Então, para R tendendo ao infinito, o campo é da forma campo constante AZ, ou seja, o potencial tem que ter um comportamento, né, tal que ele só tenha seu potencial, isso aqui tem que ser menos dφ2 dz AZ, né, que é o campo gradiente potencial. Então, para R muito grande, a derivada da função potencial no exterior tem que ser uma constante. Né? Então, vamos ver agora as condições de contorno. Observe que, devido à quebra de simetria, né, existe uma direção preferencial, que é a direção do campo aplicado. O potencial só depende da variável radial e do ângulo polar. Né? Não depende do ângulo φ, né? Porque essa estrutura tem a simetria de rotação em relação ao ângulo φ. Certo? Então, muito bem. Muito bem. As condições de contorno, né, que a gente vai usar potencial φ1 é finito na origem. Isso é uma informação importante, né? Porque nós sabemos que problemas em esfera de potencial depende de R θ. O potencial tem uma função radial inversa, né? Potência de R inversa, potência inversa de R. Então, a gente tem que eliminar essa possibilidade dessas funções no interior. Né? Essa é uma propriedade importante. Em R igual a potencial φ1 de R igual a, né? Qualquer que seja θ, é igual a φ2 em R igual a qualquer que seja θ. Certo? O que mais? Uma vez que não existe carga livre desse problema, a componente normal de D, né, radial, ou seja, a componente radial de D, do vetor densidade de fluxo elétrico, R igual a, tem que ser igual à componente radial de D, calculado pelo lado de fora, em R igual a. Né? Então você tem aí uma terceira condição, primeira condição é essa aqui, mais essas duas, né? E
finalmente, aquela condição inicial que anterior que a gente tinha falado, que o potencial muito longe da esfera, ele fornece um campo uniforme, ou seja, limite, né? Quando R tende a infinito, e dφ2 dz é igual a menos E0. Em outras palavras, né? O potencial, ele, assintoticamente, ele tende a limite, e quando R tende a infinito, né? dφ2 é igual a menos E0z mais uma constante cujo valor não tem importância, né? Pode botar mais uma constante se quiser, mas essa constante é qualquer, tá certo? Ou seja, o problema, a gente não quer determinar o potencial em si, quer determinar o campo, então eu posso dizer que essa constante é zero se eu quiser. Tá? Estabeleço uma referência que o potencial seja zero em algum lugar que dê essa constante zero. Certo? Muito bem. Bom, chamar essa condição aqui de I, né? 2I, 3I, e a condição, a última que é a condição IV. Né? Só reformulando a condição 3I, né? D2 radial igual a D1 radial em R igual a A, quer dizer, né? Epsilon zero, né? Que é a permissibilidade do vácuo do lado de fora, né? É 2 radial. Isso tudo que estou falando é em R igual a A, certo? Igual a epsilon é 1 radial. E sabemos que E radial é a derivada em relação a R do potencial com o sinal trocado. Então isso aqui vai dar dφ2 dr, né? Em R igual a A, igual a epsilon relativo, que eu vou colocar assim, dφ1 dr em R igual a A, né? Com epsilon relativo sendo essa razão da permissividade da esfera em relação à permissividade do vácuo. Bom, então nós sabemos que a solução, se você usa soluções gerais, né? φ1, certo? Nós sabemos que quando o potencial depende só de R e de θ, a solução da equação Laplace, né, é aquela parte radial, R elevado a L, R elevado a menos L mais 1, junto com o polinômio de Legendre, né? Então a solução geral seria algo desse tipo aqui: soma de L igual a zero infinito, a L, R elevado a L mais BL, R elevado a menos L mais 1, junto, né, com PL do cosseno de θ, né? São polinômios de cosseno. Né? É uma coisa para φ2, certo? φ2 tem um comportamento parecido, né? Chamado de φ2, chamado de CL no caso, né? CLDL. Essa é a forma de olhar das soluções, tá certo? A gente não está olhando nenhuma consideração física no momento, né? C e D. Bom, primeira consideração para φ1, aquilo que eu falei anteriormente. Como o potencial é finito na origem, né, esse termo não pode aparecer, porque esse termo aqui diverge na origem. Então, esse termo, todos eles são nulos. Né? Certo? Então, essa é uma das condições I, da condição I, se obtém que o BL igual a zero. Né? Φ1 só tem um termo lá, que é os termos em AL, certo? A condição IV, que é essa condição do limite, né? Essa condição aqui, certo? Lembre-se que Z, né, é igual a R cosseno de θ, né? E por sua vez, cosseno de θ é o P1 de cosseno de θ, né?
polinômio de legenda de ordem 1. Certo? Então, se a gente faz a condição IV, né? Limite de quando R tende a infinito, né? A solução φ2, que é soma, né? L CLDL, né? PL cosseno θ tem que convergir para o quê? Né? Menos E0, Z, e Z, só lembrando, né? Não sei se eu fiz aqui agora, é o R cosseno θ. R cosseno θ, que é o P1 do cosseno θ. Observe que para R tendo infinito, esse termo dá zero. Né? Então, isso aqui sai da nossa consideração aqui temporária. Mesmo com DL diferente de zero, esse termo vai para zero. Né? Certo? Então, em princípio, não tem o DL. O DL não precisa ser zero. Né? O DL, mesmo diferente de zero, esse termo vai para zero. Certo? Então, a solução dessa equação, como esses polinômios são independentes, L só pode ser igual a 1. Certo? Ou seja, CL e DL são todos iguais a zero para L diferente de 1. E para L igual a 1, você teria a solução C1, R elevado a 1, uma vez que o segundo termo, D1, R elevado a menos 2, vai para zero no infinito. Então você tem que C1, R elevado a 1, igual a menos E0, R. De onde se tira que C1 igual a menos E0, certo? Ou seja, a solução φ2 ficou reduzida a um termo da série apenas, igual a menos E0, C1R, né? Menos E0, R, mais D1 sobre R2, P1 do cosseno θ, que é o cosseno θ, né? Certo? Então, nós temos aí apenas um termo. Se a gente aplicar a condição de contorno em R igual a condição 2i, que é continuidade potencial, φ1 de A igual a φ2 de A, você tem, de um lado, uma série, tá certo? A L, R elevado a L, né? PL de cosseno θ. Seria uma chave, né? Isso aqui igual, tá certo? Em R igual a, né? Na realidade, isso aqui tem que ser... Deixa eu ver se nossa aqui tá aí. A L, A elevado a L, né? Em R igual a. Esse parênteses aqui é desnecessário. AL, raio elevado a L, PL de cosseno θ, igual, né? O φ2 em R igual a A. O φ2 em R igual a seria menos E0A mais D1 sobre A2 cosseno θ. Mais uma vez, essa equação só tem solução, né? Observe que tem duas incógnitas. A segunda equação vai ser derivada, mas essa equação só vai ter solução se, como os polinômios de legenda são independentes, esse aqui é um deles, é o P1 de cosseno θ, né? Certo? Então, essa equação só tem solução para L igual a 1, ou seja, para L diferente de 1, todos os AL são nulos, AL igual a 0, né? Para L diferente de 0, porque para L diferente de 0, isso aqui dá tudo 0, certo? Então, todos os AL são nulos, e para L igual a 1, você teria A1 A elevado a 1 igual a menos E0A mais D1 sobre A2. Certo? Essa é uma das equações, a equação 2i. E, finalmente, da condição 3i, ou seja, agora nós sabemos que o φ1 agora ele só tem... O φ1, lembre-se, só tem um termo agora, né? φ1 é A1
R elevado a 1, né? Cosseno de θ. Tá? E, então, a derivada dessa função, ou seja, nós queremos agora a condição 3i, condição de contorno, que é dφ1 dr epsilon r, né? Epsilon relativo, dφ1 dr em R igual a dφ2 dr em R igual a A. Isso aqui gera, né? Só é fazer a derivada aqui, a derivada de φ1, né? Derivada em relação a R dá A1 vezes cosseno θ, tá certo? Esse cosseno θ vai ser cancelado pelo cosseno θ da outra função. E dφ2 é R, né? Lembre-se, dφ2, a derivada dessa função é constante, mais a derivada dessa função aqui, que dá menos 2 sobre R3, né? Isso teria aqui A1 igual a menos E0, menos 2 D1 sobre A3. Tá? Certo? Tá certo aqui? Vou ver alguma coisa. É exatamente isso. Bom, então nós temos aí duas equações, né? Uma é essa aqui e a outra é essa aqui. E com isso a gente pode resolver para A1 e para D1, que são as incógnitas do problema. Certo? Então com isso a solução fica da seguinte forma, né? Deixa eu colocar aqui a solução para a gente entender bem. Uma vez resolvendo o problema, a gente calcula as constantes A1 e D1, então você fica finalmente dentro da esfera φ1 é igual a 3 sobre εr mais 2, né? Desculpa, é menos 3 sobre εr mais 2 é 0 R cosseno θ, ou alternativamente, sabendo que isso aqui é Z, né? Menos 3 sobre εr mais 2 é 0Z. Ó. E φ2 é igual a escrito dessa forma, menos E0 R cosseno θ, mais um termo que dá isso aqui. Isso é a solução da equação, das duas equações lineares, né? Então, esse aqui é o resultado que a gente obtém. É 0 a 3 sobre R2 cosseno θ. Eu separei dessa forma para ilustrar uma coisa interessante, né? Isso aqui é Z, né? O potencial, quando ele varia linearmente com Z, é porque o campo que ele reproduz é uniforme. Isso aqui é um potencial que varia com 1 sobre R2, né, e depende do ângulo θ, né, da projeção, do ponto de observação em relação ao eixo Z. Né? Então, claramente, isso aqui me daria, né, se eu calculasse o campo E2, certo? Né? Isso aqui me daria um campo uniforme, né? É 0. Certo? Isso aqui me daria um campo de dipolo. Tá? O campo de dipolo, para eterno infinito, ele vai desaparecendo. Certo? Mas o interessante é que, no exterior da esfera, né, tudo se passa como se nós tivéssemos a superposição de dois efeitos. Né? Então, a nossa esfera. Tenta fazer a mão livre mesmo. Aí, vamos lá. Então, aqui fora, a solução é exata, né? É como se fosse um campo que está presente anteriormente, certo? É a soma desse campo aqui, que já existia, né? A distorção causada é você somar um novo campo, que é o campo de um dipolo. É como se tivesse aqui um dipolozinho localizado na origem. O efeito da esfera é produzir esse campo. Esse dipolo aqui fora, ele faz um campo que faz isso, né? Vocês estão lembrados que o campo de dipolo tem aquele comportamento, né?
certo? Então é a soma desses dois, certo? No exterior, né? E essa distorção que gera essa curvatura na linha de campo, no infinito, para a rede infinita, essa distorção desaparece e você volta a ter o campo uniforme original, né? Mas a gente claramente percebe a superposição dos dois efeitos, né? No interior da esfera, o campo é dado por essa expressão aqui, ou seja, o potencial é dado por essa expressão. Se você quiser calcular o campo, né, E1 é menos gradiente de φ1. Ora, se o φ1 só depende de z, então E1 derivado em relação a z disso aqui, certo? Dá com menos dá mais. Então vai ser 3 sobre εr mais 2 é 0 a z. Então, o que acontece? No interior da esfera, o campo é uniforme, né? Essa é a conclusão. Tá? Então, se fôssemos traçar aqui mais ou menos as linhas de campo, né, produzidas aí nesse problema, nós teríamos dentro o campo dado por essa expressão, certo? Ou seja, o campo aponta para cima, no mesmo sentido original do campo aplicado, com um fator, né, de escala aí na frente, que é 3 sobre εr mais 2. Observe que se εr for 1, o campo dentro é 1, que é o campo original, certo? E observe que se εr for 1 nessa expressão, isso aqui desaparece, o efeito da esfera desaparece. Então o problema se reduz a um problema com campo sem esfera, né? Que era como seria o resultado. Então, observe que uma esfera de elétrica no campo uniforme produz dentro da esfera também um campo uniforme. O campo aqui é constante, certo? Não varia dentro da esfera, né? Estou tentando fazer aqui a mão livre mesmo, né? E do lado de fora, o campo ele foi mais ou menos, ele foi puxado para cá, entrou por aqui, tá certo? E continuou, né? Foi-se embora, certo? Algo desse tipo, né? A situação mais ou menos é essa aí, né? Então, daí ele volta, né? Faz algo assim, tá certo? E tende a ser puxado para dentro da esfera, né? Observe, se a esfera tiver uma permissividade muito maior do que a do vácuo, se essa aqui for muito grande, certo? Né? O campo vai ser muito fraco dentro, né? Observe, né? Vai ser praticamente nulo, certo? O campo se enfraquece bastante, né? Ou seja, você quase tem o problema de uma esfera condutora, né? Então, esse enfraquecimento é aquela questão que nós falamos, né? Nós temos aquelas cargas de polarização, certo? ρBS, né? Certo? Deixa eu só colocar aqui novamente essa esfera, né? Porque campo é mais fraco, né? O campo é mais fraco, observe, εr é maior do que 1, certo? Então, esse fator 3 sobre εr mais 2 é menor do que 1. Então, E1, em módulo, né, é menor do que o campo externo aplicado, né? Então, o campo enfraquece. Por quê? Aquela história que a gente sempre repete, né? Nós temos uma densidade de carga de polarização dada por ρBS igual a P escalar anormal para fora do dielétrico, certo? Se você calcular a polarização dentro do dielétrico, né, é igual a D menos ε0E, ou se quiser, ε menos ε0E, ou equivalentemente, ε0, εr menos 1E, né? Certo? Então, observe, como aqui está para cima, as cargas de polarização são positivas aqui em cima, né? Porque P aponta no sentido de E, certo? E como varia com constante, aliás, como é constante e a normal varia, né?
com ângulo, tá certo? Observe que E escalar N, né, é igual a o módulo, né, é o E cosseno de θ. Então essas cargas vão variando, tá certo? θ igual a zero, você tem o máximo de densidade superficial de carga de polarização, vai diminuindo até dar em θ igual a π sobre 2 carga nula, e aí θ acima de π sobre 2 tem a carga de polarização negativa, máxima, e volta a diminuir até zero, positivo, ou seja, o campo de reação devido a essas cargas de polarização é o campo para baixo, né? Uniforme também, certo? Que é o campo devido à polarização do material. Então, o campo E mais esse campo de reação dá o campo enfraquecido, como deveria ser. Muito bem. Segunda coisa que eu quero falar aqui nessa aula é um problema que a maioria dos livros textos não trata rigorosamente como a gente quer fazer aqui, certo? O problema é que você tem aí esse problema que vocês estão vendo aí. Como é que a gente resolve um problema agora em que você tem dois meios distintos, tá? E uma carga discreta imersa em um dos meios? Isso aqui pode ser o vácuo, tá certo? Isso aqui poderia ser, na verdade, uma antena, tá certo? Carregada, uma linha de transmissão passando perto da Terra, e isso aqui, a Terra sendo considerada um dielétrico imperfeito com uma certa condutividade, né? Mas com alguma propriedade dielétrica, né? Então, nós podemos ter isso aí. Isso também pode representar um problema em que você tem um campo, né, uma distribuição de carga e algum meio isolante, tá certo? Pode ser um indivíduo, né, um tecido orgânico, certo? E o efeito dessa carga desse indivíduo nesse dielétrico, né? Então o problema é esse, né? Como resolver um problema desse tipo, já que quando tinha antigamente um condutor nessa região de baixo, era fácil porque a nossa imposição aqui, essa superfície aqui seria uma impotencial, né? Não é o caso agora, certo? Nós não temos essa premissa. Então, como é que a gente aplica o método das imagens nesse caso? Essa é a pergunta, certo? Como obter o potencial nas duas regiões? Ora, observe que nessa região aqui, chamada de região 2, né? O potencial, ele é uma função que satisfaz a equação de Laplace. A gente pode visualizar o potencial como sendo uma função da variável radial, vou botar essa aqui a variável radial, olhando assim de lado, né? O potencial tem simetria azimutal, depende de R e de Z, né? Do lado de cá, ele é uma função que satisfaz a equação Laplace, e nós sabemos a solução geral da equação Laplace em cilíndrica, né? Essa situação. A região é ilimitada na direção radial, então nós teremos integral de Fourier-Bessel, como a gente falou anteriormente. Do lado de cá, o potencial satisfaz a equação de Poisson, né, porque tem uma carga que podemos representar por uma distribuição, uma densidade de carga, né? Então, menos ρ sobre ε1. Precisamos representar a densidade de carga que dá uma carga discreta em Z igual a D, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Nós sabemos já qual é a solução geral para esse problema aqui. O problema é que o potencial depende da variável radial e da variável Z, certo? É um problema em que o potencial cai para Z tendendo a menos infinito. Nós sabemos já a solução. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? A dependência em R é função de Bessel, né? A dependência em Z é funções exponenciais reais, né? Crescentes ou decrescentes, a gente tem que escolher aquela que decai para Z tendendo a menos infinito, certo? Na região de cima, né, então vamos fazer aqui a nossa geometria, certo? Vou botar aqui nossa interface, né? Aqui você tem aí uma carguinha a uma certa distância, tá? Carga aqui, uma distância D, né?
meio aqui, do lado de cá, tem a permissividade de epsilon 1, e do lado de cá, a permissividade de epsilon 2, laplaciano de φ2, que é a função que descreve o problema do lado de baixo, né? É zero, certo? Ou seja, essa é a solução para z menor ou igual a zero, né? E laplaciano de φ1 é a densidade de carga que representa essa carga discreta sobre epsilon 1. Então nós precisamos achar essa solução geral. Desculpa, isso aqui é para z menor que zero, né? φ2, né? Para z maior que zero é φ1. A gente achando a solução geral, o que a gente vai fazer, né? Vai casar as condições de contorno. A gente tem que impor que a solução φ2, a φ2, limite de quando z tende a menos infinito de φ2 tem que dar zero. Limite de quando z tende a infinito de φ2 também dá zero, porque o efeito de uma carga discreta desaparece no infinito, né? φ2 não, no infinito. O que mais? São duas imposições, né? Para duas coisas que limitam o comportamento das funções φ1 e φ2. φ1 de A, desculpe, φ1 de zero, né? Em z igual a zero, é igual a φ2 em z igual a zero, continuidade potencial, e continuidade do vetor densidade fluxo elétrico na direção normal à interface em z igual a zero. Porque esse problema, excluindo a carga discreta que está em z igual a d, não há cargas livres na interface. Então, isso equivale a dizer que epsilon 1 de φ1 dz em z igual a zero é igual a epsilon 2 de φ2 dz em z igual a zero, certo? Agora, como nós temos aí um problema em que o potencial ele está, o domínio em R é ilimitado, né? Então nós sabemos que quando o potencial depende de R de Z e para um domínio ilimitado em R, né, o potencial pode ser expresso como integral de Fourier-Bessel, né? Ou seja, no lado 1, certo? Eu não sei a dependência em Z porque nós temos aquela questão, né, tipo função de Green, né? Nós vamos ter uma transição, daqui para cá eu tenho um comportamento da solução em Z, e daqui para cá eu tenho outro, né? Tipo função de Green, né? Essa função vai ser contínua e vai ter derivado descontínuo aqui devido a essa carga discreta, que a gente vai ver isso com mais calma depois. Do lado de cá, né, nós sabemos que a função pode ser expandida com a função integral de Fourier-Bessel, certo? Onde eu já sei a dependência em Z. A dependência em Z é exponencial real que decai para Z tendo infinito, já satisfazendo essa condição de contorno aqui, né? Então, para φ2, a gente pode escrever isso aqui. Integral de Z infinito, que é uma expansão de Fourier, né, desse tipo aqui, né? Por que J0? Né? Porque o problema não depende de φ. Então não aparece J1, nem J2, nem nada, certo? Aparece o termo m igual a zero, m sendo o índice da função de Bessel, né? Então, J0 de Kr é elevado a Kz. K é a variável de integração, né, no espaço de Fourier, certo? Por que Kz? Porque Kz, exponencial de Kz vai para zero, para z tendendo a menos infinito, né? E a função φ1 seria algo, tá certo, do tipo uma função de z que nós não sabemos quem é, vamos chamar de GK, que depende de z e de d. Esse d eu vou chamar de z', tá certo? Vamos chamar esse z', né, igual a esse d, para a gente fazer uma analogia com a nossa função de Green, né? Z' igual a d. Então eu posso fazer GK de zd ou GK de z', desde z' seja igual a d, né? E a dependência radial é a mesma, é função de Bessel, J0 de Kr, né? dk. Né? Então essas são as funções propostas dos dois lados, que satisfazem a equação de Poisson e Laplace, né?
Na verdade, essa função satisfaz a equação Laplace, excluindo aquela questão da derivada em cima da função discreta, né? E muito bem, então para resolver no meio 1, né, você tem Laplaciano de φ1 com a menos ρ sobre epsilon 1. Mas quem é essa densidade de carga? Né? Aquela que dá uma carga discreta, tá certo? Em z igual a d. Ou seja, seria, se você pode calcular facilmente, mas a integral em torno da carga tem que dar carga, então tem que ser algo desse tipo aqui. Q sobre 2πr, delta de r, né? Delta de z menos d. Vou botar aqui o z' só para a gente lembrar da analogia com a função de Green. Tá? No fundo, a gente está fazendo aquele procedimento de construção de função de Green. Tá? Por que essa forma? Porque se eu integrar integral de ρ, né? Se eu pegar todo o semi-espaço z maior que zero, integral de ρ, r, dr, dφ, dz, né? Em todo o semi-espaço z maior ou igual a zero, isso aqui vai dar 2π, né? R cancela, certo? Delta de R dá 1, integral de delta de Z dá 1, ou seja, isso aqui vai dar Q. Por isso essa estrutura que a gente propôs aqui para o problema de cima, certo? Observe que a função delta, tá certo? Pode ser expressa, né? A gente não vai elaborar muito, vocês já fizeram isso aí antes, né? Dessa forma, né? A expansão, a relação de completeza, uma delas permite escrever a função delta de R sobre R dessa forma aqui. K J0 de KR dk, certo? Isso é uma relação de completeza, certo? Expansão da função delta em cilíndricas, né? Muito bem. Então nós temos, ou seja, em resumo, já sabemos a solução φ2, está aqui. Só não sabemos o coeficiente de AK, que vai ser obtido aplicando-se condições de contorno. Estamos agora tentando resolver o comportamento dessa função do lado 1. Agora vamos resolver a equação de Poisson, Laplaciano de φ1, né? Igual a menos ρ sobre epsilon 1, com ρ sendo dado por essa expressão. Vamos expandir a função delta dessa forma e jogar aqui dentro, certo? E vamos, depois de alguma álgebra, né, obter algo desse tipo aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui mais ou menos onde se chega, né? Uma vez jogando essas expressões gerais, né? Se obtém essa equação aqui, tá certo? Né? Ou seja, o Laplaciano, né, em cilíndricas, sendo espécies cilíndricas, tá certo? Parece a derivada disso aqui, né? Parece a derivada de GK, tá certo? E aparece a expansão que nós falamos agora há pouco, né? Expandir a função de delta de R, né? A função de Bessel, né? A função de Bessel de ordem zero satisfaz essa equação. Né? A gente já falou sobre isso antes. Então, esse termo aqui, que aparece aqui, ele simplesmente é menos K2, né? J0 de KR, né? Com isso, todos os termos, né? Esse termo aqui, tanto esse quanto esse aqui, tem J0 quanto esse aqui também. Então, a gente pode igualar todos os termos da expansão, né? Termo a termo, a gente fica com essa equação aqui, né? Algo desse tipo aqui. Né? Ou seja, cada coeficiente dessa expansão tem que ser igual ao coeficiente dessa expansão aqui. Então, com isso, a gente obtém uma equação diferencial para a função GK de Z0, lembrando que Z' é igual a D, certo? A equação que nós obtemos, né, é essa aqui. Né? É uma equação de segunda ordem, né?
D2 GK, DZ2, tá? Menos K2 GK. Observe que essa equação diferencial é aquela que dá como solução a solução as funções exponenciais reais, né? Que é o que deveria ser, na realidade. Né? Porque excluindo a posição z' igual a d, o laplaciano de φ1 é zero. Ele só tem um problema em cima de z igual a d. Né? Certo? Lembrando, z' é igual a d. Né? Então, como é que resolve esse problema aqui? Certo? A gente faz, observe, né? Lembre-se, por causa dessa função delta, essa função gk vai ter que ter uma representação na região 0 menor do que z, menor do que z' igual a d. Você vai ter que ter uma solução, né? E vai ter que ter uma outra solução de z' igual a d e diante. Tem infinito, né? Então, excluindo z igual a z', que é igual a d, essa equação é uma equação homogênea. Solução nós sabemos, né? Combinações exponenciais reais, certo? Né? Então, nós resolvemos excluindo z' igual a d, certo? Nós temos aí dois comportamentos, né? Ou seja, para z diferente de d, a equação é equação homogênea, né? D2 GK dz2 menos K2 GK igual a zero, né? Certo? Lembrando, né, que nessa região aqui, a solução obtida tem que convergir, tem que desaparecer no infinito. Né? Então, para z maior do que z', certo? Que é d, nossa solução tem que ser do tipo, algo do tipo GK z' igual a FK z', uma função qualquer, não é uma função, né? É algo que depende de d, na realidade, exponencial de menos kz. Tá? E para z entre 0 e d, vou chamar de z' ainda, né? O GK tem que ser uma combinação de exponenciais reais. Né? A gente pode escrever dessa forma aqui, a gente já discutiu isso antes, tá certo? Kz, né? CK elevado a... Ou seja, pode fatorar, né? Que independe de z' fora aqui, certo? Elevado a Kz mais um dk elevado a menos Kz. Tá? Lembre-se, como essa função GK tem aquela propriedade de simetria, né? Então a gente pode simplificar a nossa álgebra, né? Então, observe, né? A gente pode fazer essas contas aí e concluir, tá certo? Que a função GK pode ser escrita dessa forma aqui. Exponencial de menos k z maior, né? E a combinação CK exponencial de kz menor mais dk exponencial de menos k z menor, certo? Essa é a solução que a gente obtém, uma forma simples de representar, ou seja, onde z maior, z menor é o maior entre z e d, ou z e z'. Né? E finalmente a gente pode fazer agora, pegando essas expressões, integrar essa equação, tá certo? Integrar ambos os membros, né, em torno, né, de z igual a... se eu integrar isso aqui, né, em torno, né, do ponto de descontinuidade, z igual a... chama de z', né, menos epsilon, até z igual a z' mais epsilon, certo? Então, aí aparece a descontinuidade da derivada e nós obtemos as constantes
a relação entre constante CK e DK, certo? Então, isso aqui seria a integral, né? Z' menos epsilon até Z' mais epsilon. Aí aparece a descontinuidade da derivada que a gente sempre comenta, né? DZ. Essa função aqui é contínua, certo? Então, no limite para epsilon tendendo a zero, a diferença está a zero. Então, sobra só a descontinuidade da derivada primeira. E a gente, com isso, fica fazendo essas contas, né? Com essa função aqui, já, certo? Fazendo um pouquinho de álgebra, né? Você obtém aí essa forma, ou seja, eliminou-se uma constante fazendo isso, né? Nesse processo. Então, observe, GK tem esse comportamento aqui, tá certo? Né? A CK desapareceu porque a gente resolveu na descontinuidade da derivada. Só tem uma constante a ser determinada, dk. Né? E lembrando, então nós temos essa constante, e a outra constante a ser determinada é a constante a de k da função φ2. Né? Nós precisamos então de duas equações para essas duas incógnitas. Uma é continuidade do potencial em z igual a zero, e a segunda é continuidade da derivada normal vezes epsilon em z igual a zero, ou seja, continuidade de d normal. Certo? E com isso a gente resolve para essas constantes. A gente obteria aí, dessa forma, após alguma álgebra, né, essas soluções da página 12, tá certo? Que apesar de serem super φ1, tá certo? Cadê φ2? Está aqui. Só mostrar aqui φ1, olhem só para onde eu estou riscando aqui, tá certo? Dessa solução grande aqui, observem que né, Q sobre 4π1 aparece aqui, aparece uma expansão, tá certo? Aparece outro fator aqui, aparece outra expansão. Essa é a solução para φ1. E antes de a gente analisar essas expansões, a solução para φ2 é aquilo que a gente esperava. O AK foi obtido, está aqui aparecendo, certo? E aqui é a expansão de Fourier que nós tínhamos antes, né? Certo? Isso aqui é uma constante exponencial no menos KD, né, que foi colocada aqui só para a gente interpretar. Certo? Observe que essas funções, apesar de serem expansões com vários termos, né, mas elas são expansões da função inversa. Certo? Então, a nossa solução nada mais é do que combinações de funções inversas com pesos distintos. Certo? Então, se você usar essas expansões nas duas soluções, você vai obter no fim, certo? Que a solução pode ser representada, né, da seguinte forma. Ou seja, juntando todos os parâmetros, né, e utilizando aquelas expansões de funções inversas, no fundo, a solução é uma solução simples, certo? Lembrando, né, aqui é a região 1 e aqui é a região 2, e a carga discreta está aqui a uma distância d, né, do ponto, certo? Então, φ1 pode ser escrito como sendo Q sobre, que é aquela carga, né? 4π1, módulo de x menos d a z, mais um termo, que é mais chamado de Q', sobre 4π1, módulo de x mais d a z, certo? A gente já vai dizer o que é Q', né? E a solução φ2, então a solução φ1 não é só... isso aqui seria o potencial original se não tivesse uma interface dielétrica, né? Certo? Carga sobre 4π do meio, x menos a posição da carga. Parece aí o efeito, tá certo? Do dielétrico. E a solução φ2 é dada por Q2' sobre 4π1 1 sobre x menos d a z. Certo? Quem são esses Q', Q', Q2', né? Bom, Q' é dado por
Só um minutinho aqui, que é epsilon 2. Que linha é dado por 1 menos epsilon 2, né? Dividido por 1 mais epsilon 2, e que duas linhas é dada por 2q 1 mais epsilon 2, né? Vou interpretar aqui epsilon 2, na realidade é a razão, epsilon 1 sobre epsilon 2, né? Um fator importante, né? Tem implicações importantes aqui. Se ele for maior que 1 ou menor que 1, isso aqui muda de sinal, né? Então vamos analisar, né? Então, o potencial do lado de cima, tá certo? É a soma de dois termos. O potencial de uma carga Q, onde está posicionado originalmente, mais o potencial de uma carga localizada em Z igual a menos D. Essa carga seria uma carga imersa no mesmo meio fictício epsilon 1, de valor Q', dado por essa expressão. Então, na parte de cima, né, aqui da interface, do lado de cá, tudo se passa como se o problema fosse governado por um meio homogêneo, com uma carga Q nessa posição e uma carga, né, Q' na posição Z igual a menos D, no mesmo meio epsilon 1, certo? Então você teria aqui a carga original, mais uma carga imagem, ou seja, o problema do lado de cima, né? O problema região Z, isso aqui só vale na região Z maior que zero, certo? Você teria aqui uma carga fictícia Q', né? Então tudo se passa como se o campo aqui fosse a soma do campo dessa carga putiforme, mas essa carga putiforme do lado de cima. Na região inferior, tudo se passa, tá certo? Como se você tivesse no meio, aqui está a interface, tá? Também epsilon 1, tá? E com uma carga, né, se você olhar para a expressão, né, o potencial embaixo é aquele devido a uma carga Q' em Z igual a D. Então, para o lado de baixo, na região Z menor que zero, né, ou seja, quem está do lado de baixo sente o efeito de uma carga Q', né, a uma distância D da interface. No meio, epsilon 1. Então, do lado de cá, o campo seria o campo, um campo normal, radial de uma carga que é duas linhas, certo? Né? Tudo se passa com uma linha de campo se emanasse daquela carga que é duas linhas que está lá em cima. Né? Certo? É como se tivesse uma carga, linha radial de campo. Né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, se aqui for vácuo, colocar uma cargazinha aqui, ela vai ser repelida nessa direção, certo? A cargazinha que não perturbe as linhas de campo originais. E o que acontece com as linhas de campo do lado de cima, né? Certo? Do lado de cima nós temos uma carga Q, uma carga Q', e essa carga Q', deixa eu só mostrar para vocês, certo? Q', né? Q' é maior do que zero se epsilon 1, 2, né? Ou seja, se epsilon for maior do que epsilon 2. E Q' muda de sinal se epsilon 1 for menor do que epsilon 2. Então a curvatura das linhas de campo do lado de cima depende de quem é maior, epsilon 1 ou epsilon 2. Né? Certo? Então, se epsilon 1 for maior que epsilon 2, a carga é positiva. Caso contrário, ela é negativa. Ou seja, então na região Z maior que zero, se epsilon 1 for maior que epsilon 2, vou botar aqui só, né? Epsilon 2, esse Q' é positivo. Então, essas linhas de campo, elas vão fazer isso, né? Algo assim, certo? Se repelindo essa carga, né? As duas cargas positivas, certo? Tá? E por outro lado, se epsilon 1 for menor do que epsilon 2,
Q' é negativo. Então, na interface, né, essas cargas produziriam um puxamento das linhas, né? Certo? Essa carga tende a vir para essa carga Q' aqui. Mas só que essa linha de campo só vale do lado de cima, tá? Então, nós temos exatamente essa configuração de linhas aí mostrada nessas figuras, né? Se epsilon é maior que epsilon 2, agora botando as linhas de campo em cima e embaixo, né? Certo? Quer dizer, Q' é positivo, né? Então as linhas, aliás, está ao contrário do que eu falei, né? Eu falei tudo ao contrário, pessoal. Acho que eu fiz ao contrário aqui. Q' não é positivo, né? Porque epsilon 1 maior do que epsilon 2, epsilon 1, 2 é maior do que 1. Então, invertam o que eu disse, certo? Maior do que 0, né? Então, isso aqui daria negativo, né? Então, é só trocar o argumento, né? Então, isso aqui está errado, né? Q' é negativo quando epsilon 1 maior do que epsilon 2. Então, há uma aproximação de linhas, né? Atração de linhas do lado de cima. E como eu falei, né, aqui fora a linha é como se fosse uma linha radial, partindo dessa carga Q duas linhas, que está aqui. Para quem está do lado de cá, é uma carga Q duas linhas. Então, esse aqui é o prolongamento, né, da linha radial, né? Certo? É como se ela prolongasse para dar na carga Q duas linhas lá em cima. Então, essa é a configuração de linhas se epsilon é maior que epsilon 2, e por outro lado, se epsilon for menor que epsilon 2, a repulsão, né? Se o potencial em cima é devido a Q e Q', que agora é positivo, tá certo? Então, a repulsão, e o potencial do lado de cá é devido à carga Q duas linhas nesse ponto, que continua sendo uma linha radial que, se prolongada, vai terminar na carga Q duas linhas, né? Como a gente está mostrando aqui. Então, essa é a configuração de linhas para problema de uma carga numa região na interface entre dois elétricos. E com esse problema você pode então resolver qualquer problema de qualquer distribuição de carga em regiões dielétricas, né? Basta fazer superposição, certo? Muito bem. Próxima questão que a gente quer considerar aqui é a questão da energia, né, em meios materiais, certo? Nós falamos anteriormente dessa questão, mas a gente sempre considerou meios lineares, né? Nós sabemos que há meios que sofrem não linearidade, meios isolantes não lineares, né? E a gente tem que, então, imaginar que se em um determinado tem um volume de material, tá certo? Que nesse volume, né, ele tem uma densidade de carga ρ numa determinada condição, né? E essa densidade de carga produz uma função potencial φ. Eu não sei a energia, né, se o meio for não linear, né, porque você pode ter dielétricos envolvidos e assim por diante. Mas eu sei que a energia vai variar, né, de uma quantidade, tá certo? Se eu variar ρ de uma pequena quantidade, Δρ, né, a minha energia vai variar no volume, vê? A energia total, tá certo? Vai variar ou seja, vai se somar todas as variações de energia em todos os elementos de volume, isso aqui daria integral de volume, né, de φ Δρ, né? Essa seria a variação de energia, né? Apesar de não saber a energia exatamente, mas eu posso dizer que a energia varia, né? Um pequeno incremento Δρ, tá certo? Vai me produzir um incremento num volume dV, seria na realidade a variação de energia diferencial dessa energia devido a um incremento Δρ, né, na densidade de carga, certo? Ou seja,
Então, a expressão geral para energia potencial de uma distribuição de carga em qualquer que seja o meio seria a integral, né? Se ρ varia do seu... Supõe que inicialmente não existe a carga, então você varia a carga ρ variando do valor inicial 0 até o valor final ρf, né? Então a gente tem que integrar, certo? Essa expressão original aqui, certo? Então a energia vai ser W, né? Integral de volume, tá certo? E a integral 0 a ρf de φ delta ρ. Então a gente precisa saber de que forma φ varia com ρ, né? Então, se o sistema for linear, né? Então a gente vai ter uma simplificação dessa expressão, né? A gente vai, na realidade, recair na expressão que nós derivamos anteriormente. Se o meio é linear, né? Então, se uma densidade de carga ρ me produz um potencial φ, né? E se eu multiplicar essa densidade por um fator de escala U, né? Equação de Poisson, né? Em ρ sub epsilon, digamos assim, né? Se eu multiplicar ρ por um fator de escala, a minha função φ é a mesma função multiplicada por esse fator de escala. Então, isso aqui você tem como solução a função U φ, né? Certo? A gente olha pela linearidade da equação de Poisson. Então, no meio linear, quem governa o problema é a equação de Poisson, certo? Então, observe, né? Então, no valor final, ρf, né? Você tem o potencial φf, né? Eu posso dizer que ρ é um valor intermediário, uma fração U do valor ρf, tá certo? Onde U é uma variável que varia de 0 até 1. Né? Então, ρ varia de 0 a ρf, quando U varia de 0 a 1. Né? Então, observe que na nossa expressão aqui, né, φ delta ρ, pode ser escrito assim, né? Φ delta ρ é igual a φ diferencial de ρ, é uma fração U, que é um número entre 0 e 1 de ρf. ρf é uma constante, né? Esse aqui vai ser φ ρf delta U. Por outro lado, φ é uma fração U, né? Do valor final, φf, certo? Então, estabelecendo esse valor final da distribuição de carga, você tem o valor final do potencial φf. Ou seja, φ delta ρ pode ser escrito como o valor final ρf, o valor final da distribuição de potencial, vezes U delta U. Então, a gente faz uma mudança de variáveis, né? Em vez de variar ρ de 0 a ρf, a gente varia U de 0 a 1 e obtém a energia, né? Você integral de volume, dV, integral de 0 a 1 de ρf, φf, que são constantes, né? Constantes em termos de... São variáveis, variam com as coordenadas, mas não com a variável U mais, né? ρf e φf são independentes de U. E aqui você tem o delta U. Então, isso aqui vai dar a integral no volume de ρf, φf, dV, integral de 0 a 1, integral de volume, né? De U delta U. Essa integral aqui dá o 2 sobre 2, de 0 a 1, que dá 1 meio. Que é o resultado que se obtém para um meio linear, né? A energia, dada uma distribuição de carga, né? Igual a ρf, né? A energia dada para a integral de volume de ρf, potencial que essa distribuição produz é φf, né? dV, certo? Não precisaria nem colocar o ρf, né? Só para dizer que é o valor final da distribuição. Observe que esse é um processo de construção, a gente constrói essa distribuição, né? Pouco a pouco. Né? Você cria a distribuição de carga a partir do valor inicial e vai aumentando, tá certo? Até chegar no valor final. E se o meio é linear, o resultado é esse fator no meio. No caso geral, a energia tem a expressão mais geral, tá certo? Para um meio qualquer que tem que ser calculada, né? Que é o caso particular de um meio linear, né? E aqui você teria a energia, no caso mais geral, é integral de volume, né?
e a integral no espaço de estados, a gente precisa saber de que forma o potencial varia, né? No espaço de estado, ou seja, o espaço de estado é para cada determinado ρ, né? Quem é φ, certo? Precisa saber essa função no meio, tá certo? 0 até o valor ρf, né? Essa é a expressão mais geral possível no meio qualquer, né? Meio não linear qualquer, certo? Independentemente de sua natureza, né? Essa expressão, do ponto de vista da fonte do campo, né? E agora, a gente também pode obter, tá certo? Mesmo para um meio não linear, né? Qual é a expressão do ponto de vista do campo em si, né? Como a gente mostrou anteriormente. Então vamos derivar aí no ponto de vista do campo. A gente já fez isso, algo parecido com isso, né? Anteriormente. Só que a gente vai substituir, né? Antes a gente tinha divergente de D, né? Igual a ρ, certo? Agora a gente tem um incremento de Δρ produz um incremento em D dado, amarrado com um incremento em ρ, cujo divergente do incremento em D é igual ao incremento na variável ρ. E se a gente faz isso e usa uma álgebra semelhante ao que foi feito anteriormente, né? Usando identidades vetoriais, a gente chega que a energia, né? Se D varia de um incremento ΔD, a energia varia, certo? Esse aqui está faltando um termo aqui, né? A energia, se D varia de ΔD, tá certo? Então a energia vai variar, né? De dW, aliás, ΔW, integral no volume, tá certo? De existência de campo, ou seja, todo espaço onde tiver campo, né? Produzido por essa expressão de carga, e isso vai ser dado por essa expressão aqui, E escalar ΔD. Essa expressão é semelhante ao que foi obtido anteriormente, E escalar D, né? Mesma álgebra, então a gente precisa repetir aqui, certo? Então, se você quer calcular, está faltando Isso aqui está errado. Está faltando integral de volume, né? Ou seja, a variação de energia no volume é integral de volume, né? O incremento de energia devido ao incremento de ΔD. Esse incremento é dado por E escalar ΔD, né? Certo? Daí, para obter a energia final, você tem que integrar. Constrói a situação em que o campo é nulo, tá certo? Até o valor que o D vale dF. Então a energia vai ser integral, né? De volume, certo? O volume todo, integral de 0 até seu valor final, de E, valor final, que é um vetor, né? Escalar ΔD. É uma integral meio estranha, né? Mas isso quer dizer que a gente precisa saber como é que é o estado do sistema, né? Ou seja, o sistema chega no seu valor final dF, né? De que forma E acompanha essa variação de D. Então isso é uma integração no espaço de estado. Isso parece uma integral de linha, se vocês olharem bem, certo? Eu teria que saber, no espaço de estado, ou seja, em que os eixos são os eixos dx, dy, digamos assim. Para D igual a zero até o valor final, né, df, segundo uma variação, né,
até o valor final df, né? Onde o vetor d tem 3 componentes, né? Esse aqui é o valor d final, é o vetor final. Então, isso aqui é a integral de linha, tá certo? Então, esse aqui é o valor de d no determinado ponto da trajetória, né? Delta D é um vetorzinho tangente a essa trajetória, né? E aí precisa saber quem é E para cada ponto D. Então a gente faz esse produto escalar. É escalar delta D, onde delta D é dado por esse vetorzinho. Então é nesse espaço de estado que a gente precisa fazer essa integral. Né? Mais uma vez, né? Se o meio for linear, né? Essa expressão geral, certo? Energia, né? Integral de volume, integral no espaço de estado, de E escalar delta D. Né? Bom, mais uma vez, né? Se o meio é linear, né? E se o meio for sem perdas, certo? É fácil verificar, né? Ou seja, DI, mesmo que o meio seja anisotrópico, né? Epsilon e J é J, certo? Né? Se você calcular delta D em qualquer posição, tá certo? Isso aqui vai dar Epsilon e J, delta é J. Né? Se eu quiser calcular, então, E delta D, todo escalar, né? Vai ser todo escalar, se a soma dos índices I é I delta DI, né? Vai ser Epsilon e J, né? É I delta é J. A gente já falou anteriormente, se o meio for sem perdas, né? A gente já falou anteriormente sobre isso, Epsilon e J é igual a Epsilon JI. Então isso aqui pode ser escrito como sendo Epsilon JI, é I delta é J, e Epsilon JI é I é o DJ, né? Delta é J. Ou seja, EI delta DI é igual a DJ, ou seja, soma de J igual a 1 até 3, né? Delta é J, ou equivalentemente, E escalar delta D é igual a D escalar delta E. Né? O que quer dizer isso, né? A diferencial do produto escalar de E com D, né? Que é E escalar delta D mais D escalar um meio linear sem perda, né? D escalar delta E. Pode ser escrito como dessa relação, né? Pode ser escrito como 2 vezes E escalar delta D, ou equivalentemente, né? E escalar delta D é a metade da diferencial do produto escalar, né? O que quer dizer isso, né? Para um meio linear, a integral no espaço estado de 0 a df de E escalar delta D é 1 meio da integral com essa mudança de variáveis, de 0 até o valor final do produto escalar, F escalar df, da diferencial do todo, né, de D escalar E. E a integral da diferencial dá esse valor final menos o valor inicial, que vai dar 1 meio de df escalar f, né? Certo? Então nós temos essa relação aí. Ou seja, num meio linear, né, a integral no espaço de estado dá 1 meio de df ef, ou seja, a energia vai ser integral de volume, né, de 1 meio de df, se quiser botar um índice, né, ef dv, né, sendo meio isotrópico ou anisotrópico. Então, em resumo, né, em meios lineares, a energia pode ser escrita no ponto de vista das fontes do campo, como sendo, eu posso tirar agora esse valor final, se quiser, tá certo? Integral de volume, né? O meio de Firro, ou de Rofin, tá certo? Ou no ponto de vista do campo, o meio, integral de volume, onde houver campo, né? Essa aqui é a integração onde tem carga, aqui onde tem campo, né? D escalar E.
se o meio é não linear, então a energia vai ser calculada, né, como integração no espaço de estado, né, integral de volume, integral de 0 a ρf, do ponto de vista do campo, né, φ delta ρ, ou do ponto de vista do campo, seguindo o ponto de vista da fonte, de volume, integral no espaço de estado, 0 a df, de escalar delta t, né? Então não aparece nenhum fator um meio na frente. Um meio só vai aparecer se o meio for linear, certo? Muito bem. O último tópico dessa aula que a gente vai falar, certo? A gente não vai falar sobre polarizabilidade molecular, a gente vai deixar isso para o curso de fundamentos de ótica, né? Então, nesse capítulo, a última coisa que faltaria, na realidade, no capítulo 19, nas notas de aula 19, né? A gente só vai falar sobre ilustrar, né? As peculiaridades, né, do que acontece quando se introduz um corpo de elétrico em uma região de campo, certo? Aqui, né? 18 acabou, vou fechar isso aqui. Então, save it. Então, nós temos esse desenho mesquinho. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Tá? Se tem uma região aí, vamos fazer aqui, né? Introdução de um corpo de elétrico. Em uma região de campo, né? Então você tem aí digamos que você tem essa região de campo, ela é encerrada por vários eletrodos, né? Certo? Estou aí separando eles ligeiramente porque eles podem estar submetidos a potenciais distintos e não quer dar um curto-circuito aqui, certo? Então você tem aí essa situação, né? Então você tem uma situação chamada de I, né? E uma outra parecida aqui. Mesma geometria, pode ser outra geometria diferente, mas os problemas são um pouco distintos, né? Você tem seus eletrodos, certo? Situação 2I. Na situação I, as cargas são fixadas. Suponha que eu tenho um sistema em que um sistema isolado em que as cargas são fixas. Q1, Q2, né? Etc, né? Até Qn, né? Então, N eletrodos aí, cada um carregado com sua carga QI, né? E valendo de 1 a N. Esse sistema está isolado, ou seja, eu carreguei os eletrodos, tirei a minha fonte, está lá, não vai mudar de carga. Então, quando você introduz um dielétrico aqui dentro, né? Suponha que antes você tem um espaço vazio, você introduz aí um dielétrico, permissibilidade epsilon, né? Ou um dielétrico qualquer, uma matéria isolante, certo? Vamos fazer um problema em que as situações você tem meios lineares, certo? Então, se introduz aí um dielétrico. Bom, e a pergunta é o que acontece com a energia, né? Se a energia aumenta, diminui, certo? Qual é a tendência desse dielétrico? Na situação 2i, nós fixamos o potencial, certo? V1, V2, etc., Vn, né? E a gente produz aí um corpo dielétrico, tá certo? De volume, né? Vamos dizer que o volume externo seja V1 e o volume interno, o volume do dielétrico, seja V0. Então você tem aqui V0 e aqui V1, né? O volume total é V0 mais V1. Vou chamar de um V minúsculo aqui para não confundir com o potencial. Então, deixa eu apagar esse V aqui. Volume V0, volume externo V1, né? Volume V0, volume externo V1.
Então, os problemas são um pouco diferentes. Eu tenho um sistema isolado, no outro, os potenciais estão afixados. Então, eu tenho uma fonte que mantém potência constante. Então, essa fonte puxa ou rejeita a carga para manter potência constante. Tá? Então, o problema é assim, sem o dielétrico, né, os campos são dados por... Sem o dielétrico, né, os campos são dados por E0 e D0. Né? E você pode obter esses campos, o E0 pelo gradiente potencial antes da introdução do corpo dielétrico, né? E divergente de D se houver cargas espaciais. Né? A gente admite que essas cargas espaciais estão fixadas, certo? Representadas por esse rho, não são essas cargas de superfície, mas não são essas cargas de eletrões, mas cargas que possam existir na região já antes, certo? Então, vão admitir que elas estão fixas. Com o dielétrico, os campos mudam, né? Se distorcem a distribuição de campos, né? As cargas podem se reacomodar, né? Mas sem sair dos eletrodos, respectivos eletrodos. Então, com o dielétrico, nós temos aí os campos agora ED, agora governado, né, obtido também do gradiente potencial agora com o dielétrico, e divergente de D permanece sendo ρ, porque, como eu falei, se existir carga espacial de volume, tá certo? Sem ser essas cargas de eletrodo, o D tem divergência igual a ρ, né? Que é a densidade volumétrica de carga que ele está falando aqui, certo? As cargas de superfície são tratadas nas condições de contorno. Né? Então, a gente precisa calcular a variação de energia, né? A variação de energia simplesmente está num regime linear, né? Certo? Então, a variação de energia é dada por um meio, né, dessa diferença, D escala E, menos, depois, né, menos antes. Que a expressão que a gente acabou de derivar, certo? Essa expressão pode ser escrita assim, né? Essa expressão que a gente estava falando agora há pouco, certo? Ela está sendo rearranjada, né, dessa forma, né? Esse termo, mais esse termo, observe que não há diferença, né? Aqui não tem ED0, né? Aqui tem ED e E0D0, né? Esse ED0 cancela com esse ED0 daqui, tá certo? Esse E0D cancela com esse E0D daqui. Sobra só, então, E com D, certo? E E0 com D0, né? Que é a expressão original, certo? Esse segundo termo, né, que é, nós temos aí E mais E0, né? Produto escalar com D menos D0, né? Certo? Pode ser escrito como, isso aqui é gradiente, né? Da função potencial. Né? E a gente pode usar essa identidade aqui, divergente de uma função vezes um escalar, que é f divergente de A mais A escalar gradiente de f, para rearranjar esse fator aqui e expressar isso aqui, né, como sendo... Né, observe que você vai ver algo que é semelhante a isso aqui. Né? Φ mais Φ0, que é a função f, né? Vocês deem uma pausa no vídeo e deduzam isso aí. Né? Divergente de D menos D0. Isso é interessante, né? Menos divergente, né? Que é esse termo aqui, divergente da função vezes o escalar, né? Divergente da função que é a soma dos φ vezes o vetor que é o D menos D0, né? Tá?
bem. Você já ter tirado isso, né? Muito bem. Observem que divergente de D e divergente de D0 são iguais. Então isso aqui dá zero, né? Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, certo? Então, a variação de energia, certo? Ou seja, o segundo termo, né? Aquele termo que a gente está falando aqui, que é esse termo aqui, pode ser escrito, né? Esse aqui. Integral, certo? Do divergente de φ mais φ0, né? Divergente de φ mais φ0 vezes d menos d0, certo? dv. Por quê? Né? Porque é esse termo aqui, menos divergente no caso, né? Ou seja, esse segundo termo dá menos 1 meio, né? Que esse 1 meio que tem aí, divergindo desse todo aqui, tá certo? Porque esse termo aqui dá zero, né? Divergente de d menos divergente de d0 dá zero, porque divergente de d igual a ρ, e divergente de d0 também é igual a ρ, né? Certo? Desculpa. Tá? Então dá zero essa diferença. Certo? Ou seja, muito bem. Então, ou seja, ele só está olhando, lembre-se, né? Ele só está olhando para esse segundo termo aqui. Deixa eu só apagar essas coisas todas aqui. Estamos olhando apenas para esse segundo termo aqui. A integração é no volume todo, né? Dentro e fora de elétrico, certo? Está olhando só especificamente para esse termo aqui, né? E esse termo, por enquanto, deu só a integral do divergente, né? Desse produto aqui. Ou seja, então, o segundo termo, você tem integral, esquecendo o sinal, né? Integral do divergente de φ mais φ0, né? Vezes d menos d0. No volume todo, certo? Não importa, dentro ou fora do dielétrico, a integral no volume limitado pela superfície sigma, né? O volume V, superfície sigma quem é, né? Essa superfície que contém, certo? Os eletrodos, né? Então isso aqui vai ser essa integração aqui, integral de volume, pelo teorema de Gauss, né? Esse aqui é o fluxo do vetor, né? Esse vetor aqui, para fora do volume V0 mais V1, ou seja, para dentro dos eletrodos, né? Então, só lembrando, né? Esse aqui vai ser integral de φ mais φ0. E você tem aí, vamos chamar de D normal, né? D normal menos D normal zero, ou seja, componente normal em cada eletrodo, né? ds é o elemento de área, tá certo? É isso que dá essa integral, né? Observe que os eletrodos têm potencial fixo, têm potencial constante, né? Então a integral de superfície, ou seja, isso aqui vai dar, né? Em cada eletrodo, isso aqui sai da integral, certo? Então, isso aqui na prática seria soma de I igual a 1 até N, certo? Potencial no iésimo eletrodo depois da introdução de elétrico, chamar de φ, chamar de φi mesmo, né? φi, mais o potencial no iésimo eletrodo antes da introdução de elétrico, né? φ0i, e aí você fica só com integral de superfície, né? No iésimo eletrodo, chamado de integral na superfície SI, certo? De D normal
Lembre-se que D normal para dentro do eletrodo é menos a densidade especial de carga, tá certo? E nós tínhamos, na realidade, originalmente a nossa integral tinha um sinal negativo na frente, né? Tá certo? Então vamos só botar ele de volta aqui, só para a gente não precisar já botar direto a densidade especial de carga. Então você tem dN no iésimo eletrodo, certo? Menos dN normal zero no iésimo eletrodo, ds, né? Esse menos d normal, integral de superfície, dá a carga no iésimo eletrodo. Isso aqui vai dar igual soma de I igual a 1 até N, da soma dos potenciais, e aí você tem a carga no iésimo eletrodo, porque o menos já está lá, né? QI menos a carga antes da introdução, né? Q0I, certo? Então esse é o resultado que a gente obtém para essa integral, certo? Então aquela integral com sinal negativo dá isso aí, certo? Então a variação de energia, você em resumo, né, vai ser ΔW, uma vez que a gente colocou dessa nova fórmula, vai dar 1 meio, né? Aquele termo cruzado que a gente escreveu daquele jeito é D0 menos D0D. Mais um termo, que é esse termo aí, mais, que também tem o fator meio na frente, né? Mais 1 meio, vou fazer assim. Soma igual a 1 até N. Dessa soma de termos, desses termos aí, né? Certo? Muito bem. E agora é importante observar o que é a primeira integral, né? Certo? Muito bem. Observe que o nosso meio dielétrico, antes da introdução de elétrons, tem espaço vazio, vácuo, né? Depois você tem o meio dielétrico tem uma propriedade que não sabe se ele é um meio com permissividade epsilon ou tem uma certa polarização, mas em geral, né, essa diferença aqui, em esse termo aqui, chamado esse produto escalar, certo? Mas esse parâmetro f, chama de f, uma função escalar, certo? Essa diferença aqui, integral de volume, que a gente esqueceu aqui, né? No volume todo, V0 minúsculo, mais V1, né? Então, essa função f, né, ela em V0, né? Em V0, ela vale o quê, né? No volume V0, certo? Isso equivale escalar D0 o volume V0 é o volume do dielétrico, né? Certo? Não, desculpa, V0 é o volume externo ao dielétrico, né? Então no volume externo ao dielétrico, D0 é ε0 é zero, né? Menos é zero, produto escalar com e D, tá certo? Depois da introdução do dielétrico, mas no volume exterior ao dielétrico, D é igual a ε0 é. Então, vezes ε0 é. Né? Então, no volume externo ao dielétrico, essa diferença dá igual a zero, certo? Então, a integral em V0 no volume exterior ao dielétrico dessa diferença dá zero. Né? E no volume V1, isso aqui vai dar escalar D0, que é ε0 é zero, mais P, onde P é a polarização. Escalar D0. Desculpe.
no volume V1, né? No volume V1, tá certo? O D0, como não tem dielétrico, ele vale epsilon 0 é zero, né? Mesmo no volume do dielétrico, não tem dielétrico lá ainda, né? Então, antes da introdução de elétrico, o D0 vale epsilon 0 é zero. Menos é zero escalar D, que agora, como o dielétrico está inserido, o valor de D é epsilon 0 E mais P. Né? Então, essa diferença vai dar isso aqui, cancela com isso, sobra só menos epsilon 0 escalar, menos E0 escalar P. Né? Certo? Deixa eu só ver aqui a figura. Eu só não troquei a bola de novo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, desculpa. É o contrário do que eu falei. V0 é o volume dielétrico, V1 é o volume externo ao dielétrico. Então, o que eu estou falando aqui é o contrário, certo? No volume externo ao dielétrico, que é no volume V1, tá certo? V0 é o volume dielétrico. No volume V1, o resultado dá zero. Então, externo ao dielétrico dá zero. E dentro do dielétrico, que é o volume V0, tá certo? Então, vai dar esse resultado aqui. Então, o primeiro termo é... Então, a variação de energia vai ser dada por... delta W, né? Igual a... Deu esse menos aí, então vai ser menos 1 meio, né? Do campo que existia antes do elétrico, vezes a polarização de elétrico, né? Mais aquele termo lá, que é aquela combinação de potencial e carga de superfície, né? N de elétrico, né? Φ mais Φ0i. Você tem a diferença de cargas, né? Certo? Então, muito bem. Se os condutores são isolados, né? Então, caso 1, certo? Condutores isolados. O que acontece, né? Se os condutores são isolados, então a carga no iésimo eletrodo é a mesma carga antes da introdução de elétrico, né? Ou seja, QI menos Q0i igual a zero, né? Então, o resultado aqui é energia, certo? Varia, né? Quando a carga é constante, digamos assim, a variação de energia, a carga constante, né? Vai ser menos 1 meio da integral de campo que existia, vezes a polarização na região dielétrica no volume, né? Integral só no volume V0, né? No volume do dielétrico, certo? Dado por isso aí. Né? Bom, por outro lado, se os condutores são mantidos potenciais fixos, né? Então, você tem aí potencial antes e depois não varia, né? Então, isso aqui seria 2 potencial do iésimo eletrodo. Então, a variação de energia a potencial constante, digamos assim, vai dar aquele fator que nós temos já, certo? Menos 1 meio, né? No volume do dielétrico. Mais, né? Vai dar 2 φ, certo? Vai dar mais soma φ e a diferença de carga. Observe que a carga tem que mudar com o cinturão elétrico para que o potencial fique constante, né? Então, o sistema puxa a carga da fonte ou rejeita para a fonte, né? De forma que o potencial fique sempre constante. Então, esse seria a variação de carga, né? No iésimo eletrodo, tá certo? Ou seja, depois menos a carga antes. Ou seja, delta WV seria menos 1 meio mais esse termo aqui, certo? Certo?
Bom, não é difícil mostrar, tá certo? Que se o meio for linear, né? Caso, isso aqui é a variação de energia, né? Então as coisas são diferentes, né? Dependendo da situação e como os eletrodos são mantidos, né? Então tem essa aparição desse termo. Agora observem que se o meio for linear, né? E se a densidade de carga volumétrica for igual a zero, um resultado interessante acontece, certo? Pode-se mostrar, né, que isso é uma continha que vocês vão fazer, certo? Que essa soma, né, dá exatamente, certo? Integral no volume, né, do dielétrico é zero escalar P. Então, isso é algo que você deve fazer como exercício. Tá? E com isso, a variação de energia nessas condições, certo? V, né, seria, sério, né? Isso menos 1/2 disso vai dar mais 1/2, né? Certo? Então existe totalmente diferente. Num caso, você vai ter repulsão. Se insere um objeto elétrico numa região entre eletrodos de um capacitor, por exemplo, se o capacitor estiverem com carga fixa, né, você vai ter um tipo de interação. Se eles tiverem potencial físico, você tem um tipo oposto, né? Um você aumenta a energia, no outro você diminui. Né? Se o sistema diminui a energia, é porque ele tende a puxar o elétrico para dentro da região de campo. Se a energia aumenta, é porque ele tende a repelir à medida que o elétrico entra na região de campo. Né? Então, isso é algo que vocês devem considerar um problema de inserção de dielétrico entre as placas de um capacitor, né? Para saber quando é que vai ser puxado ou não, né? Dado se o potencial está fixado ou se a carga está fixada. Então, isso é algo a ser analisado em lista de exercícios, certo? Bom, com isso a gente conclui essa aula.